Olá amigos, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trago para você uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB ao STF para questionar artigos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal. Olá amigos, seja bem-vindo ao canal AG Trânsito, eu sou Arthur Gonçalves e já te convido a dar um like neste vídeo, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal ativando as notificações. Como eu bem falei a você, nós vamos tratar hoje do assunto da ação direta de inconstitucionalidade 2998, promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no STF, no ano de 2003, pasmem, 2003. O plenário do STF, através de seu ministro relator Marco Aurélio, decidiu em 10 de abril de 2019. Cerca de 16 anos depois, nós teremos uma resposta às indagações realizadas pela OAB lá em 2003. Nós vamos tratar especificamente dos artigos 124, inciso 8º, 128, 131, parágrafo 2º, o 161 caput, seu parágrafo único, e o 288. É certo que esses artigos são extremamente relevantes no que diz respeito àquele capítulo de registro de veículo, de licenciamento de veículo, sobre infrações de trânsito e também na seara do recurso administrativo quando ele chegar até a segunda instância. Nós vamos devagarzinho explicando para você o mais objetivamente possível o que o STF decidiu. Como eu bem falei, foi o plenário em 10 de abril de 2019. O que foi decidido? Foi decidido que os artigos 124, inciso 8º, 128, 131, parágrafo 2º, são constitucionais. Ou seja, tudo que nós vamos ler aqui para você agora foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e vai sim poder ser exigido pelos órgãos de trânsito para o usuário que necessite registrar o seu veículo ou expedir um novo CRV, além do licenciamento do veículo. O que a OAB questionou foi a constitucionalidade desse artigo 124 que diz: para expedição do novo certificado de registro de veículo serão exigidos os seguintes documentos. Foi considerado constitucional o comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Olha, esse independentemente é importante nós frisarmos, Por quê? Aquele usuário que fala ou alega no âmbito de um recurso que o veículo estava na posse de uma outra pessoa e quer se eximir do pagamento desse valor da multa para registrar ou gerar um novo CRV, ele não vai seguir adiante. Por quê? Se esse inciso foi considerado constitucional, é uma carta na manga para o órgão de trânsito se basear para exigir a quitação desse tributo, desse débito, para que imprima, faça a geração de um novo documento, o certificado de registro de veículo. Da mesma forma, lá o 128 fala que não será expedido o novo CRV, certificado de registro de veículo, enquanto houver débito fiscal e de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Mais uma vez, mostro para você que esse artigo aqui, o 128, também foi considerado constitucional. Partindo para o artigo 131, agora na seara do licenciamento, o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. Até aí, tudo ótimo. Ao parágrafo 2º, o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Ora, da mesma forma que o artigo 128 foi considerado constitucional, lá no seu inciso 8º, para a geração de um novo certificado de registro de veículo, muito corretamente, da mesma forma, o licenciamento solicitou as mesmas prerrogativas. Ou seja, o usuário que queira licenciar o seu veículo, ele vai ter que comprovar a quitação de todos os débitos vinculados ao Renavan daquele veículo.
Gente, vocês podem estar achando que isso é muito óbvio, mas tem muitos estados no nosso Brasil afora legislando sobre trânsito. Eu te exemplifico que aqui no meu estado, Rio de Janeiro, a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, entendeu que de 3 a 4 anos para cá, legislar sobre trânsito era algo normal. E tem muitas leis que nós vamos ter oportunidade de trabalhar aqui nos próximos vídeos, que vocês vão ver que o quão o Estado do Rio de Janeiro está legislando sobre trânsito. Exatamente sobre isso. Nós temos uma lei aqui no Estado que desobriga o usuário a quitar IPVA e multas para ter o seu veículo licenciado. Não é o objetivo do nosso contexto hoje, mas é importante ponderar a importância dessa decisão para o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o órgão de trânsito, o erário público, a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, poderá solicitar aos órgãos de direito o início da solicitação de inconstitucionalidade dessas leis estaduais. Por quê? Porque o próprio Supremo, por maioria, em 10 de abril de 2019, julgou improcedente a ação que questionava a inconstitucionalidade dos dispositivos previstos na lei. Se o Supremo julgou improcedente a ação, é porque, como eu falei também, os artigos mencionados até agora são constitucionais, são válidos para o ordenamento. Tanto o 124, inciso 8º, o 128, o 131, parágrafo 2º, foi lá relatado, inclusive pelo ministro Marco Aurélio, que ele, nesse momento, entendia pela inconstitucionalidade desses artigos. Por quê? Na visão do ministro, ele entendia que o Estado não poderia se utilizar desta forma indireta de coagir o usuário a quitar os tributos. Ele entendia que a administração pública deveria, por outras formas, através de ações e as mais variadas oportunidades, de pleitear junto ao usuário a quitação desses tributos relativos aos veículos. Tá certo? Ultrapassados esses fatos, nós vamos avançar lá para o artigo 161, que diz assim: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades. Ok. Lá no parágrafo único vai falar: as infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Olha, eu marquei aqui para você, nessa parte aqui, ou das resoluções do CONTRAN. Olha o que o Supremo decidiu. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 161, parágrafo único do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e por maioria declarou a nulidade da expressão ou das resoluções do CONTRAN constante nesse artigo. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Somente as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro é que poderão ser mencionadas pela resolução do CONTRAN, previstas nos seus respectivos atos infracionais. Por exemplo, não pode uma resolução criar um novo título, uma nova infração de trânsito. Ela tem que estar prevista no Código. Da mesma forma, não pode criar uma penalidade que não esteja prevista no Código de Trânsito. Por exemplo, a resolução é simplesmente para regulamentar o que está previsto no Código de Trânsito. Ele não pode inovar. Nesse sentido, qualquer penalidade prevista somente na resolução é nula de pleno direito, conforme previu aqui o Supremo. No artigo 288, fala assim: das decisões da JARE. A JARE, como nós sabemos, é o primeiro recurso que o usuário vai fazer para tentar, derrubar a penalidade imposta pelo órgão de trânsito. No parágrafo 2º, fala assim: no caso de penalidade ou multa, o recurso interposto será, pelo responsável pela infração, somente será admitido comprovando o recolhimento do seu valor. Aqui nesse ponto não ficou muito clara a decisão, porque o Supremo, por maioria, julgou prejudicada a ação. Mas o que é importante nós sabemos é o seguinte: existe uma súmula vinculante, a 21, a qual estou mostrando aqui para os senhores, que diz assim: é inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Ora, a súmula é cristalina.
Se você estiver no âmbito administrativo recorrendo de infrações, até que termine, ou seja, transite em julgado na esfera administrativa, o órgão não vai poder lhe cobrar a quitação desses valores. Gente, o vídeo de hoje ficou um pouco extenso, mas foi necessário. É importante dar publicidade a essa decisão, porque muitos órgãos de trânsito no âmbito estadual estão legislando nesse tema e é importante, baseado num dos objetivos do Código de Trânsito Brasileiro, a padronização das atividades no nosso território nacional. Eu já te convido a comentar esse vídeo, dar a sua sugestão para uma próxima pauta e curte, dá um like nesse vídeo, compartilha para os amigos, segue o canal para que a gente possa estar levando mais conteúdo cada vez mais a mais pessoas. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.